A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, que traz como título A Intercessão pelos Efésios. Estamos estudando a revista da CPAD, o segundo trimestre do ano 2020, e nesta revista estamos comentando a carta de Paulo aos Efésios. Vamos entrar aqui agora no final do capítulo 3, onde Paulo faz uma oração pelos crentes que estão lendo a carta. Neste caso, a gente pode entender que é para a igreja que recebeu a carta inicialmente, a igreja de Éfeso e as outras igrejas da redondeza. Era uma carta circular, então circulou naquela época, mas também uma oração para nós. Dá a entender nesta carta que Paulo está orando para todos os crentes de todas as épocas, de todas as idades, né, sem distinção nenhuma. É uma oração geral, então é uma oração que nós temos aqui muito que aprender e entender também o que Paulo está pedindo para nós como crentes. Tá? Então essa aula aqui vai ser uma aula com muitas aplicações práticas, uma aula muito boa. Então você que é professor da EBD, aluno da EBD, você que quer aprender mais da palavra de Deus, assista esta aula. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa para aplicar na sua vida. E se você for professor da EBD, você vai aprender também algo para levar para os seus alunos, para que você possa enriquecer a sua aula. Então acompanhe aqui esta aula até o final, vamos ministrando aqui com o slide em PowerPoint, passando tópico e subtópico, e tenho certeza absoluta que você vai entender por completo a lição aqui. A gente passa cada detalhe comentando e se aprofundando cada vez mais. Você pode adquirir esse slide no site ebdenfoco.com. Basta acessar ebdenfoco.com, que além dos slides, temos também uma aula em PDF, né, um comentário em PDF, temos alguns conteúdos extra para você que quer se aprofundar no conteúdo da lição, não somente dessa, mas de todas as lições. Basta acessar ebdenfoco.com. Bem, só quero reforçar aqui o aviso do livro Os 4 Cs da Educação Cristã, Seja um Educador Cristão de Excelência. Bem, aqui no livro dos 4 Cs você vai aprender a preparar uma boa aula, interpretar o texto bíblico usando o método histórico-gramatical para que você possa extrair o seu real significado. Você vai preparar bem a aula baseada no tipo de lição que você está preparando, você vai aprender os tipos de lições, vai enriquecer o conteúdo das suas aulas com conhecimento de doutrina e também vai aprender aí uma boa didática, como ministrar uma aula com didática, sobre estilos de aprendizagem, a estrutura de uma boa aula. Tudo isso você vai encontrar neste livro. Então você pode clicar no link na descrição do vídeo que você vai diretamente para a página para adquirir o livro. E tem também aqui, se você tiver com o slide, baixou o slide, tem um link também que você pode clicar, que está aqui na tela. Então você pode adquirir este livro e se preparar para ser um professor da EBD de excelência, né? Um educador cristão de excelência. Lembrando que nós temos dentro do site o slide e o curso, tudo baseado no livro. Então você tem um conteúdo completo, você pode ler o livro, você pode assistir às aulas do curso e você pode baixar os slides para ministrar na sua igreja um treinamento para os seus professores. Lembrando que o curso ele é gratuito, né? Tá? O curso você não paga nada, tá? Você só paga se você quiser pelos slides e pelo livro. Mas o curso é gratuito, você pode entrar aí ebdenfoco.com, se cadastrar e acessar o curso gratuito. Qualquer coisa, basta enviar uma mensagem para este número aqui no WhatsApp, 94 98409 2869, manda seu nome e sobrenome, fala que você quer o curso, o livro, ou que você quer receber material da EBD pela lista de transmissão. Nós vamos salvar o seu número e estaremos sempre entrando em contato, enviando as novidades. Então pode aí entrar em contato conosco pelo WhatsApp exclusivo do EBD em Foco, certo? Então vamos lá, continuando aqui, vamos para o nosso textuário, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15, aqui a gente vê a introdução desta perícope, né, que é um trecho bíblico com começo, meio e fim, onde Paulo começa a falar que ele se põe de joelhos. A gente entende que a oração não necessariamente é obrigado você se ajoelhar. A gente vê na Bíblia a oração respondida que é feito deitado, oração que é feita sentado, em pé. Então isso aqui não é uma obrigação. No entanto, o fato de Paulo se colocar de joelho, ele está mostrando aí que ele está reconhecendo que Deus é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então Paulo ele está mostrando aqui que ele realmente ora
né, intercedendo e reconhecendo a grandeza de Deus, intercedendo pelos crentes e reconhecendo que Deus é todo poderoso. Tá? Então não é uma regra que a oração tem que ser de joelho. No entanto, Paulo ele mostra que ele faz questão de escrever isso. Então é muito importante este detalhe. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, esta oração intercessória, além do conteúdo em si da oração, a gente entende também aqui a questão do exemplo que o apóstolo Paulo está deixando para todos os crentes, que a oração intercessória ela tem que acontecer. Nós temos que orar uns pelos outros. Tá? O crente ele tem que interceder pelo outro, pelo próximo, né? Não somente pela aquela pessoa que ele tem uma certa intimidade, mas por todos, até quem ele não conhece, tá? Até às vezes que alguém que viu na rua, enfim, né? O crente tem que interceder, tem que orar pelo outro. Então, Paulo ele deixa esse exemplo aqui também. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 3, de 14 a 21. Tá? Então, aqui a parte final do capítulo 3, a gente já estudou a parte inicial, e aí a gente finaliza aqui o capítulo 3, né, o comentário do capítulo 3 de Efésios. Eu pulo a leitura para a gente ganhar tempo no vídeo, mas eu suponho que você já fez esta leitura e interpretou. Tem que interpretar para que você possa compreender melhor a passagem e também a lição. Então vamos lá, a introdução diz assim: após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Então ele fala na primeira parte do capítulo 3 sobre a questão do mistério, que faz parte aí da questão do evangelho, né, mostrando que o evangelho é para todos, não somente para judeus, mas para judeus e gentios. Então ele fala dessa questão do mistério, se aprofunda aí, depois ele começa a fazer uma oração. Então, na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Então, ele encerra esta oração falando disso, né? Que Deus ele pode fazer muito além daquilo que a gente pede ou que a gente pensa. E isso aqui é muito importante porque Paulo pede coisas aqui extraordinárias. Tá? Paulo pede coisas aqui realmente que vão além do entendimento humano. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes as nossas orações são muito medíocres, tá? Com todo, assim, eu estou falando aqui que eu estou me incluindo também. A gente começa a orar somente pensando em nós, pedindo bênçãos materiais. E Paulo ele entra aqui nas bênçãos espirituais. Ele fala da habitação do Espírito Santo, a habitação de Cristo em nossos corações. Ele fala da grandeza do poder, do amor de Deus, enfim. Paulo ele se aprofunda, ele pede algo aqui que raramente nós pedimos em nossas orações. Então a gente tem que aprender com o apóstolo Paulo o que ele pede aqui de tão extraordinário. E por isso que ele conclui dizendo que Deus vai muito além daquilo que pedimos. Porque Paulo também está reconhecendo que nós muitas vezes, né, temos pedidos medíocres. Tá? A gente pede uma coisinha simplesinha e Deus quer dar muito mais. Tá? E Deus não está preocupado só com bênçãos materiais, apesar de que Ele olha para isso também. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa viver aqui nesta terra. No entanto, Deus ele quer entregar para nós coisas extraordinárias, né? Riquezas da sua salvação, enfim, bênçãos espirituais que nós não conseguimos mensurar. Continuando, tópico 1. Corroborados com o poder do Espírito. 1.1 As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando, né, corrigindo aqui, né, confiando nas riquezas de sua glória a de Deus. No caso, né, se referindo à glória de Deus. Então Paulo ele não confia em si mesmo. Ele não confia na sua capacidade intelectual ou na sua intimidade com Deus, mas Paulo ele confia na riqueza da glória de Deus, algo que é infinito, que nós não conseguimos aí mensurar. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, lá no versículo 17 do capítulo 1. Então ele já chamou ali Deus de Pai da glória, porque a glória é algo inerente de Deus. A glória de Deus não é um atributo divino, dizer que Deus possui, né, um atributo chamado glória, não. É algo inerente do próprio Deus, faz parte da sua existência. O fato de Deus existir já faz dele um ser glorioso, né, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Então aqui, completando a questão da graça de Deus, que é para nós. Tá? Então Deus, as riquezas de Deus, tudo que ele tem, ele pode sim
entregar aos seus filhos, não pelo mérito dos seus filhos, mas pela sua graça. Ele é rico em graça e misericórdia, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então ele pode fornecer, pode-se dizer assim, fornecer, entregar, dar para nós bênçãos ilimitadas, tá? E bênçãos espirituais, coisas extraordinárias. Tá? Pode ser também bênçãos materiais? Pode sim. Deus pode nos abençoar com coisas materiais, com coisas dessa vida, do cotidiano, da vida material, mas também bênçãos espirituais. Ele possui tudo, ele é dono de tudo. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Então Paulo faz a primeira petição dele é essa questão do fortalecimento no poder do Espírito Santo, que seja habitada por Cristo. Então Paulo pede isso também. Olha só, aqui a gente vai listar os pedidos de Paulo, depois a gente vai detalhar. Então Paulo pede fortalecimento no poder, que ela seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então são os pedidos de Paulo nesta oração. Observe que Paulo realmente está focado aqui nas bênçãos espirituais. Ele fala muito de bênçãos espirituais no primeiro capítulo, né? E aqui, mais uma vez, ele vai reforçar isso através das petições das bênçãos espirituais. 1.2. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, Paulo aqui começa falando dessa questão do poder, de ser cheio do Espírito Santo. Sabemos que todo crente, todo aquele que se converte, ele recebe o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo passa a habitar. Mas o que Paulo está pedindo aqui é que a igreja receba o poder do Espírito Santo. Tá? Esse poder, essa unção, esse algo a mais, isso aí todo crente tem que buscar. Tá? E Paulo está fazendo esta petição, mas nós também temos que orar pedindo a Deus para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo pede para que ela, no caso a igreja, fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, cada dia, cada momento, cada segundo da nossa vida, nós temos que estar nos fortalecendo no Espírito Santo. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Paulo está ciente das palavras de Jesus em João 14, 16 e 17, que ele fala assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui é Jesus explicando para os discípulos sobre o Consolador que seria enviado. Paulo está ciente disso, ele sabe que este poder, esta força que habilita o crente a se manter firme, vem do Espírito Santo e não da própria força do homem, né, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, porque o crente vai perseverar diante das dificuldades, né, ele cai, ele levanta e vem as dificuldades, mas ele está firme. Então quem é que possibilita isso? O Espírito Santo. Manter-se afastado do pecado. O pecado está aí o tempo todo, vivemos neste mundo contaminado pelo pecado, temos a natureza pecaminosa, mas somente pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, que nós podemos nos manter afastados do pecado e compreender as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais. Mas quem tem o Espírito Santo, sim. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós vamos compreender melhor as bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida. Tópico 1.3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Fala assim, Efésios 3,17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Tá? Então, aqui eu vou ler só a primeira parte do versículo. Tá? Que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. Então, como é que Cristo vai habitar em nós? Começa por aí, pela fé. Então, fica bem claro aqui a questão da fé. É muito importante isso, né? Que, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Tá? Ninguém vai pensar assim, Paulo está pedindo para Cristo habitar porque Cristo não habitava. Não é isso. Tá? Paulo não está dizendo isso. Tá? Na verdade, Cristo habitava já no coração. Mas ele quer reforçar essa questão do habitar, porque a palavra habite aí, né, habitar, é
katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então tinha uma palavra no grego que se referia a uma habitação temporária para alguém que era um forasteiro, alguém que estava visitando, um parente visitando outro parente, passando na casa de alguém. Então tinha uma palavra que era usada para se referir a este tipo de habitação, onde a pessoa ia ficar ali naquela casa de forma temporária. Mas a palavra usada aqui, katoiken, esta palavra se refere a uma habitação permanente. Ele é como se fosse o dono da casa. Então, quando Paulo fala que Cristo habite em seus corações, ele está falando assim que Cristo seja o dono do coração de vocês, que ele possa mandar em vocês, que ele possa ser tudo na vida de vocês. E lá em Gálatas, Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo sempre está falando dessa questão de Cristo habitar, de Cristo viver em nós, de Cristo comandar a nossa vida em todos os aspectos. Nós não podemos viver como se nós fôssemos donos de nós mesmos. Tá? Nós não nos pertencemos a nós. É meio estranho falar isso, mas é verdade. Nós não pertencemos a nós pertencemos a Cristo. Tá? Nós agora somos de Cristo, ele habita em nosso coração e é isso que Paulo está reforçando aqui, que Cristo possa habitar e ser o dono da nossa vida. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Então Cristo tem que habitar para sempre em nossos corações. Assim o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Tá? As forças do mal elas vão ser barradas por causa de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16, 18. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que somos nós, tá? Nós somos o povo de Deus, somos a igreja, o conjunto, a união de todos nós, somos a igreja, e somente estando alicerçados em Cristo é que nós seremos mais do que vencedores. Tópico 2, arraigados e fundados em amor. Então passamos aí o primeiro tópico, onde falamos dos dois pedidos de Paulo, em relação à questão da habitação do Espírito Santo com poder, entendermos aí mais a questão do poder de Deus, que Cristo habita em nós também. São os dois pedidos de Paulo, então reforçando essa questão da habitação do Espírito Santo e de Cristo. Eu acho que uma coisa implica na outra, a maioria dos teólogos vão entender isso aí, que se o crente tem o Espírito Santo, ele tem Cristo na vida. Não tem como você falar assim, eu tenho o Espírito, mas não tenho Cristo. Não faz sentido, é a Trindade, tá? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo que habita em nós. Tá? Então, encerrando aí o primeiro tópico, vamos para o segundo tópico. Arraigados e fundados em amor. 2.1. Amor à virtude cristã. Vamos falar um pouco sobre a questão do amor. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Então fica bem claro aqui que o próprio Deus é o amor. Tá? Então é um atributo divino. Se Deus ele é o amor, na sua essência ele é o amor, então quem não ama não conhece a Deus. Ponto final. Não adianta a pessoa falar que ama a Deus, que conhece a Deus, se ele não ama de fato. Na prática, isso não acontece. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. A humanidade nunca mereceu a salvação. Ninguém nunca mereceu a salvação. A gente tem que entender isso, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então fica bem clara aqui a questão de que o amor de Deus foi algo realmente extraordinário, a ponto de que o próprio Deus se encarnasse e morresse por nós ali na cruz do Calvário. Então aqui já mostra o o quão grande é o amor de Deus, João 3,16. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Olha só, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Mateus 22:37, parte A. Depois ele fala assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:39, parte B. Aí no versículo 40 de Mateus 22 Jesus fala, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus resume todo o Antigo Testamento. A lei e os profetas, era a divisão que eles tinham do Antigo Testamento. Tudo isso se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então uma coisa reflete na outra. Se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, então eu não amo a Deus. Se eu digo que eu amo
o meu próximo, mas eu não amo a Deus, então eu não amo o meu próximo. Então é uma coisa que puxa a outra. Eu posso até resumir assim: eu demonstro o meu amor por Deus amando o meu próximo. O meu amor vertical, ele é a evidência de que ele existe, é com o meu amor horizontal. Né? É vertical entre eu e Deus, horizontal entre eu e o próximo. Então, como que eu vou refletir o meu amor por Deus? Através do meu amor pelo próximo. Então, quem não ama o próximo, esquece, não ama a Deus. Por mais que ele fale, declare, vá para a igreja, ore, mas se ele não ama o próximo, não adianta, não ama a Deus. Ponto final. O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. João 13,35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais uma vez, reforçando a questão do amor como reflexo do nosso amor para com Deus. Tá? Se eu não amo aos outros, ao outro, né? Se nós não amamos uns aos outros, vamos colocar assim, nós não somos discípulos de Jesus. Então isso aqui é uma evidência de que somos salvos. É o amor que nós temos para com o próximo. O amor é a prova de filiação com Deus. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, eu só sou filho de Deus se eu sei amar. Se eu amo, se eu não sou filho de Deus. Então nós temos que amar uns aos outros, porque o amor vem do próprio Deus. O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor não é um sentimento, não é, meu Deus, eu amo. Não, não. O amor é algo prático. João dá um exemplo. 1 João 3,17. Fala assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só, né, se você vê alguém, se você tem condição financeira, você vê alguém passando necessidade, você não ajuda essa pessoa, como pode estar o amor de Deus nessa pessoa? É uma pessoa arrogante, uma pessoa que não ajuda o próximo. Aqui a gente tem que pontuar bem, porque nós sabemos que no contexto em que vivemos, né, muitas vezes a pessoa está na rua pedindo dinheiro e ela está pedindo para comprar droga, então a gente até evita às vezes assim, não vou dar o dinheiro porque eu sei que ele vai comprar droga e tal, mas a gente pode dar assim um alimento, a gente pode pagar um almoço para alguém, a gente pode comprar um lanche, a gente pode fazer alguma coisa. Eu acredito assim que diante do que a gente vive, da nossa realidade, da nossa sociedade, às vezes é difícil, porque a gente não sabe quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. No entanto, a gente também não pode negligenciar, a gente tem que dar um jeito e tal, né? Então eu já vi vários exemplos assim. Às vezes na correria a gente não dá para investigar, para saber a realidade. Na correria não dá para a gente sair correndo para comprar um lanche. E às vezes a gente fica, se eu der o dinheiro ele vai comprar droga. Então tem muita coisa a pontuar. No entanto, o cristão não pode ser negligente diante desses casos, tá? Né? Principalmente quando tem um caso que você sabe que realmente a pessoa está passando necessidade. Então vai lá e ajuda. Aqui a gente está falando da necessidade, mas se a gente for pegar algo mais abrangente com relação ao amor, a gente tem que entender que o amor, de forma geral, é algo prático. Tá? Então um esposo e uma esposa ali que se amam, não é por só aquele sentimento de amor, é porque eles têm coragem de fazer um sacrifício pelo outro, de ajudar o outro, de abrir mão de algumas coisas em prol do bem do outro, tá? Então, quando um pai ama o filho também, o filho ama o pai, a gente vê isso refletido de forma prática, né? O pai fala assim, eu prefiro ficar com fome do que ver meu filho com fome. Então isso é um reflexo prático de um amor verdadeiro. Tá? Então, em todos os aspectos, quando a gente fala de amor, a gente tem que pensar em algo prático, não somente na teoria ou num sentimento. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13. Então, o apóstolo Paulo colocando aqui o amor como sendo o princípio de tudo. Se você tem amor, você vai desenvolver todos os restantes aí, todas as virtudes, colocar assim, do fruto do Espírito. Porque quando a gente fala de fruto do Espírito lá em Gálatas 5, a gente fala de paz, de paciência, de longanimidade, enfim. Mas a base, o princípio de tudo é o amor. Tá? Se você tem o amor, aí você consegue ter aí todas as virtudes do fruto do Espírito, entendendo que o amor realmente é superior a tudo. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor.
Então Paulo, ciente dessa questão do amor, ele vai reforçar isso aí, né, que nós temos que estar alicerçados no amor. Arraigados e fundados em amor. Vamos nos aprofundar nisso no tópico 2.2. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, que foram os primeiros pedidos de Paulo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Ele usa a palavra arraigados, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, aí no versículo 17 do capítulo 3. Então essa palavra, essa expressão compara os santos a uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Então a gente vai entender que arraigados está relacionado a essa linguagem do cultivo, uma planta que está bem arraigada, que a sua raiz cresceu muito fundo, está firme e não cai, ninguém consegue arrancar ela fácil, ela não consegue cair fácil, porque está bem enraizada. Então assim é a prática do amor. Quanto mais nós praticarmos o amor, quanto mais nós vivermos o amor, mais nós vamos estar alicerçados, né, firmes na casa de Deus. Isso aí é algo assim, uma aplicação, pode-se dizer assim, uma aplicação bem prática disso, né? Então, o amor, ele nos fortalece para vencer todas as dificuldades da vida cristã. Uma pessoa que vive na fraqueza espiritual, vive com problema, pode observar que essa pessoa, ela tem problema com relação a relacionamentos, né? Com os relacionamentos, ela briga com alguém, ela tem ódio de alguém, ela não fala com alguém. Geralmente, eu não estou dizendo que é a regra, tá? Mas geralmente a raiz de muita amargura, de muito problema na vida de alguém está relacionado à falta de amor. Esta pessoa, ela não está arraigada, alicerçada no amor. Então, está faltando amor aí, porque ajustando isso, muita coisa vai ser ajustada na vida da pessoa. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma, não vai se sustentar, tá? Aquilo que eu falei, a vida do cristão que não tem amor é uma vida complicada, é difícil, uma vida ruim de ser vivida. A gente pode até falar assim, né? Uma vida ruim de ser vivida, não é agradável. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Então aqui Paulo fala que nós devemos compreender, conhecer mais deste amor divino. Não um conhecimento puramente teórico ou intelectual, mas um conhecimento que vem a partir da prática do amor, tá? da vivência do amor, de estar próximo de Cristo e mostrar o nosso amor por Ele e para com o próximo. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Então o amor de Cristo é algo infinito e Ele deixa esse exemplo para nós. Tá? Ele deixa esse exemplo deste amor extraordinário, tá? Que excede todo conhecimento. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Quando ele fala largura, comprimento, altura, ele está se referindo a isso. Nós não conseguimos medir o quanto esse amor vai alcançar. Isso é uma figura de linguagem que Paulo está usando para mostrar que nós não temos capacidade de compreender. Tá? Não tem, o amor em si, ele não tem altura, largura, comprimento. Tá? Paulo está usando aqui algo que a gente pode mensurar. Imagina algo que vocês podem mensurar. Uma caixa. Eu posso medir a caixa, a largura, o comprimento e a altura de uma caixa. Tá? Agora imagina uma caixa que você não consegue medir. Tá? Imagina uma caixa que tem um comprimento tão grande que você jamais vai medir. A uma altura tão grande que ninguém consegue medir. Tá? Então procure uma caixa que tem essas coisas imensuráveis. Assim é o amor de Cristo. Algo imensurável que nós não temos a capacidade de conhecer, que excede todo o conhecimento. 2.3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, isso aqui é fato, somente o Espírito Santo pode fazer com que nós cheguemos a esta compreensão e experimentar este amor. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Então, conhecer esse amor que vai além de todas as coisas, conhecer a intensidade, o quanto este amor é extraordinário. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama. Por isso devemos amar uns aos outros.
Devemos lembrar que nós somos amados por Cristo e por esse motivo devemos amar o próximo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Jamais alguém vai conseguir amar de forma plena, de forma completa, tá? Esse amor completo, esse amor pleno, ele jamais vai ser atingido por um ser humano pelo esforço próprio. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tá? Então, somente sendo cheio da plenitude de Deus é que nós vamos ter a capacidade de amar. A bênção de Deus excede o pensamento humano. 3.1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer. Ele fala assim, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Versículo 20 do capítulo 3. Então, Paulo está dizendo que Deus ele pode nos atender, ele vai atender as nossas orações. E a capacidade de Deus de realizar aquilo que nós pedimos vai além daquilo que nós imaginamos. Ele coloca aqui, muito mais abundantemente, além, é acima. Tá? Deus ele vai além daquilo que nós pedimos e imaginamos. E realmente, quando nós pedimos algo a Deus, às vezes nós achamos que aquilo ali é que a gente precisa. Mas Deus ele quer mostrar algo a mais, algo além. Tá? Ele quer mostrar para nós algo, ele quer dar para nós, fornecer para nós algo que está além da nossa compreensão. E aí a gente às vezes não entende. Eu posso assim até dar um exemplo aqui, não é um exemplo perfeito, mas vamos supor que você está doente, tá? Você está doente e você pede para ser curado. E você não é curado de imediato, tá? Você ainda passa por um médico e tal, e toma remédio e gasta. Tá? Você gasta dinheiro, aí no meio desse processo, aí lá na frente você é curado, depois de muito tempo. Aí você fala assim, será que Deus não ouviu a minha oração? Será que eu não fui atendido? Só que se você for olhar para trás, você vai ver o aprendizado que você teve com essa doença. Talvez você aprendeu a economizar, você talvez gastava muito dinheiro, aprendeu a economizar e valorizar aquilo que realmente tem valor. Talvez você aprendeu a amar mais as pessoas, a valorizar as pessoas que estão próximas de você ou que não estão próximas. Talvez você valorizou mais aqueles amigos que você estava distante, você não falava mais. Talvez alguém que não queria saber de Jesus se converteu ao ver a sua força, né, de estar na presença de Deus, mesmo na doença, e se converte. Uma alma pode ser salva por causa da sua vida. Então é isso. Quando a gente pede algo a Deus e ele dá algo além, como Paulo fala, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pode ser essas coisas que a gente não consegue pegar, apalpar, mas acontece. A mudança, a transformação na nossa vida, a gente amadurece mais. Então é isso, a gente pede uma cura e Deus dá além da cura, Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, Ele dá amigos, Ele salva pessoas através da tua doença. Então a gente tem que entender isso, que quando a gente pede algo para Deus, a visão de Deus, a vontade de Deus está muito além da nossa capacidade. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Está muito além, então a gente não consegue compreender. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Isso aqui é um fato também. A dimensão da bênção que nós recebemos, às vezes a gente não consegue mensurar. A gente fica na dúvida, será que Deus me atendeu? Atendeu sim, e foi muito além daquilo que você conseguiu perceber. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Então Deus ele tem algo preparado para nós. Aqui, se você está acompanhando a aula em vídeo, você está vendo uma imagem que supostamente seria o céu, né? Então eu coloquei assim, uma coisa que a gente está além da nossa imaginação, mas a imagem, representação pictórica, tá? Mas a gente pode pensar em termos terrenos também, tá? Deus preparou muita coisa para nós aqui, tá? Que está além, que não subiu ao nosso coração e que nós ainda não compreendemos. Então pode pensar na eternidade, em algo maravilhoso que Deus tem para nós na eternidade, mas podemos pensar também em coisas terrenas, coisas que acontecem no nosso cotidiano.
Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então aqui a Bíblia deixa bem claro que Deus está acima da nossa compreensão. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, tudo que Deus faz está muito além daquilo que nós possamos compreender. Deste modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Nós não temos a capacidade de medir o que Deus tem feito na nossa vida. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. A passagem de 1 Reis 3, 5 a 14 fala da oração de Salomão, né? Salomão quando pede sabedoria para Deus. Então algo realmente também aí, um pedido corajoso, um pedido extraordinário que esse homem fez e Deus atendeu a sua oração. 3.2, o convite para adoração. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. Então Paulo vai dizer que a glória seja dada a Deus, a glória é a Deus, a glória não é para a igreja. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, então a gente falou disso, né? Da questão do mistério, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, também algo maravilhoso, a gente viu aí que a igreja recebe as bênçãos de Deus, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor de Cristo, ele vai discorrer sobre tudo isso, de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Então tudo isso aqui Paulo foi discorrendo, falando de tudo isso. Além dessas e as demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então Paulo ele vai citando, ele vai pedindo bênção, ele vai falando do que Deus fez pela igreja, do que a igreja pode fazer também, agir, das bênçãos, de tudo. Aí no final ele conclui falando que agora todo louvor, toda glória, toda honra é dado a Ele. Ele é o detentor de todas as dádivas, Ele que dá, Ele que tira e é Ele que dá. E Paulo vai falar isso, né? A glória é dada a Ele, né? A glória devida a Deus. 3.3. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Tá? A igreja de Cristo tem que louvar a Deus, tem que glorificar a Deus, tem que exaltar a este Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? A igreja nunca terá glória em si mesma. A igreja em si, ela jamais vai ter a glória em si mesma, ela jamais vai ser possuidora da glória. Isso é algo inerente de Deus, né? Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Tá? A igreja em si não tem nada para si, né? A igreja pertence a Ele e a glória é dada a Ele. Em sua oração, o apóstolo anela que esta postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Então Paulo deixa bem claro que isso aqui é para todas as gerações, essa postura de adoração, de exaltação, não ficou restrito à igreja primitiva, mas vale para a igreja de hoje, e enfatiza seu pedido com a frase, para todo o sempre, que significa que deve ser praticada por todos os crentes, para todo sempre. A glória é dada a Ele para todo o sempre. Então não existe isso de que é somente na igreja primitiva ou somente a um grupo restrito de pessoas. Não, a glória é dada a Cristo para todo o sempre, tá? Para todo sempre. Então todos nós temos que glorificar e exaltar a este Deus maravilhoso. Geralmente, quando a gente fala de oração, tá? Quando fala de oração, se você lê algum livro de oração, um livro bom também, né? Um livro bom de oração, um que eu recomendo é aquele Ocupado Demais para Deixar de Orar. Esqueci o nome do autor agora, mas pesquisei, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Um excelente livro sobre a oração. Ele ensina lá que a oração ela tem que começar com adoração e tem que encerrar com adoração. Tá? Então a oração do crente é assim.
começa e termina com adoração. Quando você for orar, não começa pedindo, não. Começa adorando a Deus pelo que Ele é. E quando você termina adorando e glorificando a Deus também por tudo que Ele fez. Tá? Então, entenda isso, né? Paulo usa essa estratégia, ele começa e termina também adorando a Deus. Conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Vamos lá, o primeiro, fortalecimento de poder, né, pelo Espírito Santo, a presença plena de Cristo, mediante a fé, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Tá? Então nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo, enquanto nós estivermos aqui nesta terra e também quando chegarmos no céu. Enquanto estivermos aqui, vamos estar sendo aí sempre fortalecidos no poder do Espírito Santo, na presença de Cristo, mediante a fé, exercendo o amor na prática, né, sendo aí realmente alguém que ama o próximo, que ama a Deus acima de todas as coisas, e assim nós vamos crescendo na vida espiritual até chegarmos na medida e na estatura de Cristo. Cristo é a nossa referência, nós não temos que nos comparar com o próximo, com o outro. Eu amo mais do que fulano, eu sou assim. Não, temos que nos comparar com Cristo. Ele é o nosso ponto de referência. Amém? Então chego aqui no final da aula, encerro aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado. Aqui nós temos as perguntas, caso você use aí o slide na sua igreja, você pode usar as perguntas. Muito obrigado por tudo. A paz do Senhor. Até a próxima aula.